O medo de errar é um inimigo silencioso. Ele pode nos fazer paralisar, ele nos impede de tomar decisões e nos faz questionar a validade dos nossos sonhos e dos nossos passos. É como se estivéssemos constantemente em um campo minado, onde cada movimento deve ser calculado e o menor deslize pode trazer consequências irreversíveis. A ansiedade ela cresce quando nos encontramos diante de escolhas, pois a gente teme o que pode vir a acontecer, né? A gente quer que tudo aconteça de forma perfeita. E aí a gente chega a pensar, e se eu falhar? E se eu não for boa o suficiente? E se eu tomar a decisão errada? Esse medo ele é alimentado por uma sociedade que valoriza o sucesso e condena o fracasso. A gente é ensinadas a perseguir a perfeição, a evitar erros a todo custo, e isso nos faz acreditar que nossas falhas são um reflexo do nosso valor. E assim passamos a evitar riscos, a nos escondermos atrás do que é confortável, do que é seguro, do que é familiar. Mas o que acabamos perdendo é a oportunidade de crescer, de aprender, de nos aproximarmos do propósito que Deus tem para nós. Um exemplo claro de alguém que enfrentou o medo de errar foi Moisés. Quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel do Egito, a reação de Moisés foi imediata. Ele se sentiu incapaz. Ele até disse: "Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?" É, o medo de errar tomou conta do coração de Moisés. Ele começou a listar todas as suas limitações. Sou pesado de língua, eles não vão acreditar em mim, envia outra pessoa, enfim. Moisés se viu como alguém propenso a falhar, alguém que não estava à altura do chamado de Deus. O medo que Moisés sentia era um reflexo de como ele enxergava a si mesmo. Ele se concentrava nas suas fraquezas, nas suas possíveis falhas, e isso o impedia de ver que Deus estava com ele. Ele olhava para os obstáculos e os riscos, se esquecendo do poder e da promessa de Deus. O medo de errar quase o paralisou, quase fez com que ele recusasse o grande plano que Deus tinha para a sua vida. Mas a resposta de Deus a Moisés é um ensinamento para todas nós. Eu serei contigo. Deus não negou as fraquezas de Moisés. Em vez disso, ele prometeu a sua presença. Deus não esperava que Moisés fosse perfeito, mas que fosse obediente. O sucesso da missão não dependia das habilidades de Moisés, mas do poder e da fidelidade de Deus. O medo de errar nos coloca em um lugar de constante insegurança. Ele nos faz acreditar que precisamos ter tudo sob controle, que precisamos prever cada detalhe e garantir que nada saia errado. Mas a verdade é que a vida é cheia de incertezas. E erros fazem parte da jornada. É através das falhas que aprendemos, crescemos e somos moldados por Deus. Jesus contou uma parábola que ilustra bem o efeito do medo de errar. A parábola dos talentos. Um senhor deu a 3 de seus servos talentos, que no caso dinheiro, e pediu que cuidassem deles enquanto estivessem fora. 2 dos servos investiram os talentos e dobraram o valor. Mas o terceiro servo, tomado pelo medo de perder o que tinha, enterrou o talento. Quando o Senhor retornou, ele elogiou os 2 primeiros servos por sua coragem e iniciativa, mas repreendeu severamente o terceiro servo, o chamando de mau e negligente. Aquele homem, ele deixou o medo paralisá-lo, o impedindo de agir. O medo de errar nos faz enterrar os nossos talentos. Ele nos convence de que é melhor não tentar do que arriscar e falhar. Mas o que Deus nos ensina é que ele não está em busca de perfeição. Ele procura corações dispostos, corajosos o suficiente para confiar nele, mesmo diante das incertezas. O sucesso aos olhos de Deus não é a ausência de erros, mas a disposição de obedecer e de se levantar novamente quando caímos. Pedro é outro exemplo. Ele andou sobre as águas
mas começou a afundar quando se distraiu com o vento e com as ondas. Foi um momento de fracasso, de medo, mas também de aprendizado. Pedro poderia ter se condenado pelo erro, mas foi através dessas experiências que ele cresceu, aprendeu e se tornou o líder que Jesus havia chamado ele para ser. Jesus não o repreendeu pela sua tentativa. Em vez disso, o alcançou com a mão e o trouxe de volta ao barco. E essa é a essência da graça de Deus. O medo de errar pode ser derrotado quando nos lembramos de que nossa identidade não está nas nossas conquistas, mas em quem somos em Deus. Somos filhas amadas e Deus conhece as nossas fraquezas, os nossos medos e ainda assim nos chama para participar de seu propósito. Ele nos capacita, nos guia e nos levanta quando tropeçamos. A palavra de Deus nos encoraja. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus não promete que a gente não vai enfrentar dificuldades ou que não cometeremos erros, mas Ele promete estar conosco em cada passo do caminho. E isso é tudo o que precisamos para enfrentar o medo de errar. Quando permitimos que o medo de errar nos domine e domine as nossas decisões, negamos a oportunidade de experimentar o poder e a graça de Deus em nossas vidas. Errar faz parte do processo de crescimento. É através dos tropeços que aprendemos a nos apoiar mais firmemente em Deus, a depender da sua direção e a nos lembrar de que Ele é maior do que qualquer falha que possamos cometer. Para vencer o medo de errar, precisamos mudar a nossa perspectiva. Precisamos enxergar os nossos erros como oportunidades de crescimento e aprendizado, e não como fracassos definitivos. Deus não nos chama para sermos perfeitas. Ele nos chama para sermos fiéis. Nossa coragem para agir, mesmo com o risco de falhar, é uma expressão de nossa confiança nele. Então, quando o medo de errar tentar te paralisar, se lembre de Moisés, de Pedro, do servo que enterrou o talento. Se lembre de que Deus não espera perfeição, mas sim disposição. O medo de errar perde seu poder quando colocamos nossa confiança em Deus, sabendo que Ele estará ao nosso lado, pronto para nos guiar, nos corrigir e nos restaurar. A vida é uma jornada repleta de riscos, de erros e de acertos. Mas ao caminharmos com Deus, podemos ter a certeza de que Ele usará cada momento, cada falha, para nos moldar e nos aproximar mais dele. Não se deixe prender pelo medo de errar. Confie em Deus, avance com coragem e experimente a liberdade de viver na dependência e no amor e na graça dele. Deus abençoe.